Olá pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como utilizar a rotina de depara do Full Copy Convert. Essa rotina de depara ela foi desenvolvida para atender uma demanda referente a uma situação bem específica que ocorre em vários casos, em várias tabelas. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela na minha base de destinos chamada... Por exemplo, aqui na minha tabela, na base de dados de origem, no caso que eu quero demonstrar, foi chamada clientes. E eu tenho nessa tabela clientes o campo ID cliente, nome cliente e grupo, certo? Porém, na minha tabela, na minha base de dados de destino, eu tenho essa tabela grupo desmembrada e tenho um código de ID grupo para esse caso aqui, e é vinculado à minha tabela de pessoa. Porém, o meu grupo, ele já é pré-cadastrado no meu sistema atual, por exemplo. Só que eu preciso fazer o quê? Eu preciso comparar os dados que estão nessa tabela de grupo, que é um varchar que está em texto, e preciso encontrar o meu código de grupo na minha tabela, na minha base de dados de destino, certo? Então eu tenho que fazer o quê? O Full Copy Convert, ele tem essa possibilidade de eu vir e falar assim, ó, eu quero comparar o meu campo grupo do meu destino aqui com o meu campo grupo da minha origem e eu quero que ele me retorne esse código ID grupo aqui e vincule para mim na minha conversão, certo? O procedimento é bem simples. Vou aqui iniciar aqui o Full Copy Convert. Eu já tenho aqui registrado um projeto que eu já estava fazendo teste aqui, ó, chamado Depara. Criei um projeto aqui, por exemplo, Depara. Estou utilizando um banco de dados de origem Firebird e destino Firebird também. Isso aqui não implica na questão do Depara. Você pode selecionar qual for sua base de origem ou qual for sua base de destino, certo? Só você vir aqui mudar a fonte disponível aqui, selecionar a sua origem, destino, pelo banco que vocês estão trabalhando. Vou aqui avançar, certo? Aqui vocês podem observar que eu já tenho a minha tabela de cliente, na minha origem, aquela situação que eu mostrei, que eu tenho o código do cliente, o nome do cliente, e o meu grupo é um campo de descrição. E na minha tabela, no meu banco de dados de destino, eu tenho a tabela grupo e a tabela pessoa. Na minha tabela grupo, eu já tenho os meus grupos cadastrados e já tenho um código aqui. Então, ela é tipo, como se fosse uma tabela fixa. E eu tenho a minha tabela pessoa, que é onde vai receber os dados do cliente e o código do grupo meu atual, certo? Tá, o primeiro passo que eu tenho que fazer, eu tenho que vir aqui, selecionar a tabela pessoa, jogo ela aqui para minha tabela de destino, certo? Posso definir aqui uma ordem de conversão para ela. Posso escolher o tipo de execução, se eu quero que, antes de converter, eu quero limpar os dados, manter os dados da tabela de destino, ou atualizar ou inserir dados da tabela de destino, certo? Esses tipos aqui tem um manual no nosso site lá, explicando como funciona esses tipos aqui, que vocês podem acessar lá para poder dar uma olhadinha. Tá. Voltando aqui. Feito isso, eu vou vir aqui na minha aba 2, e eu vou fazer aqui um select na minha tabela clientes, aqui from clientes c. Pronto. Então eu vou retornar aqui, eu quero retornar o código do meu cliente e ele vai ser, deixa eu ver aqui na minha tabela de destino, ele vai ser o ID pessoa, certo? Vou pegar aqui o C ponto, o nome do cliente, ele irá se tornar o meu, por exemplo, nome pessoa. E eu preciso do meu ID grupo. Desse ponto aqui não vai entrar a questão do meu grupo aqui nesse SQL aqui. Então eu venho aqui, eu só vou fazer o quê? Eu preciso retornar aqui o nome do grupo que eu quero buscar da minha origem, certo?
pode observar aqui que então eu já tenho aqui um SQL simples aqui, certo? Com ID pessoa, nome e grupo. Venho aqui no mapeamento de campos, vou vir aqui automapear os campos, certo? Ele falou aqui, campo obrigatório código, certo? Isso aqui realmente eu deixei esse código aqui para poder demonstrar uma situaçãozinha aqui para vocês aqui. Mas esse código aqui eu quero que ele seja sequencial. No meu caso aqui ele vai ser um código sequencial. Então eu posso vir aqui, marco ele para converter o campo, venho aqui, marco que ele é auto-incremento, e qual o valor que eu quero que ele comece. Se ele comece do 0, do 1, do 2, e assim você escolhe a sequência que você... No meu caso aqui eu vou colocar só para começar do 0, certo? Aí você já pode vir aqui fazer uma prévia, vai observar aqui que ele já veio e colocou aqui o campo, o código, colocou auto-sequência aqui, certo? Mas ainda está faltando o nosso grupo. Aí é que vai entrar a nossa parte do depara aqui. Vocês vão observar que ainda não existe uma aba 6 de depara aqui. Como que eu faço para poder aparecer essa aba? Então, para aparecer essa aba, tem essa opçãozinha aqui, depara. Clica no botão direito, vem aqui em depara. Tem a opçãozinha aqui de configuração do depara. Vou criar aqui um depara, do novo. Criei o nome do depara aqui, eu vou colocar o nome de grupo. Posso colocar uma observaçãozinha qualquer, só. Aí eu vou falar para ele assim, eu quero que esse depara, ele vai inserir no meu campo ID grupo, certo? Então eu já apareceu na tabela pessoa, e eu quero jogar a informação desse depara nesse campo ID grupo, certo? Na minha aba SQL de origem, é onde eu vou, na minha aba 2 origem, desculpa, a aba SQL, é onde eu vou buscar a informação que eu quero que ele compare. No meu caso aqui, eu quero que ele vá lá no meu banco de destino e eu quero ir na minha tabela chamada grupo. Aqui, select from grupo. Vou dar um apelido aqui, G. Back todos os campos aqui. Certo? Aí, beleza. Vocês podem observar aqui que eu tenho meu campinho aqui de grupo e meu campo grupo aqui. Aí eu falo para ele assim, olha, eu posso vir aqui e falar para ele assim, meu campo de depara, que eu quero que ele vá comparar para poder encontrar a informação, é um campo grupo que seria a minha descrição no meu banco de destino. E eu quero que ele me retorne que informação? Eu quero que, através desse depara aqui, desse campo grupo aqui, que ele vai olhar lá no meu banco, na minha tabela de origem, eu quero que ele me retorne o campo ID grupo, certo? Aí eu já venho aqui da parte da aba 3, que é o depara, e eu vou selecionar, no caso aqui, o meu SQL de origem lá. E no meu SQL de origem, ele tem o quê? Ele tem o meu campo grupo lá, que é o campo descritivo lá que eu demonstrei aqui na base de origem aqui, tá vendo? Então eu venho, você viu, observou que eu trouxe o campo grupo e vinculei ele aqui, certo? Então o que ele vai fazer? Só recapitulando. Na minha aba destino, eu vou informar que o retorno desse depara vai para o campo grupo, certo? Na minha aba 2 origem, eu vou falar para ele assim, qual é a tabela que você vai pesquisar essa descrição de grupo. Eu vou lá na tabela grupo. Então eu venho aqui e marquei que eu quero que ele compare pelo campo grupo. E que informação que eu quero que retorne o quê? O meu ID do grupo. Mas vamos fazer aqui um negócio para ficar mais bonitinho aqui. Eu vou colocar aqui nome direto aqui, eu vou colocar aqui grupo g.id grupo. Aí vocês me perguntam, por que você colocou aqui o ID grupo por final? Porque quando eu for lá na tela de depara, que ele for criar, ele vai jogar primeiro esse campo na frente, lá na gridzinha. Depois eu vou mostrar para vocês lá como que ele vai fazer, certo? E um detalhe bastante importante. O campo de retorno aqui, o ID grupo, ele tem que ser o mesmo nome daqui para o full copy convert saber qual campo que ele vai ligar com ele, certo? Para ele saber para qual campo ele vai retornar. Então, para o ID grupo, ele vai retornar para o ID grupo, certo? Então, aqui você pode fazer um SQL mais complexo, para fazer com case, né? E também na parte do SQL de origem a mesma coisa.
certo? Na aba 3 aqui nós falamos o quê? Que eu quero que ele vai lá no meu SQL de origem, pega o campo, a informação do campo grupo e compare com esse grupo aqui e me retorne esse código, certo? Feito isso, clico em gravar. Ó. Atenção, houve alteração de estrutura, tal, essa é a mensagem padrão que ele dá, fala continuar sim, certo? Beleza, feito isso, posso fechar e eu tenho que vir aqui na minha aba mapeamento de campos e você vai observar aqui que ele já colocou aqui uma informação aqui no meu valor default, que ele vem de um depara. Quando ele coloca essa chave e o sinal de maior e menor, significa que ele está entendendo que ele tem que pegar a informação do depara para poder processar. Você viu aqui que ele já marcou aqui, converte. Esse aqui é bem importante, tá? Porque se você desmarcar aqui, ó, e vir aqui e mandar fazer a prévia, você vai ver que ele não vai trazer aqui a informação. E a mesma coisa aqui, se você for vir aqui e mandar fazer a prévia, ainda ele vai retornar nulo, porque ele não encontrou nada ainda, né? Mas aí qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? O próximo passo é vir na aba 6, vocês podem observar que criou uma nova abinha aqui. Você vai ver que ele criou lá um depar chamado grupo, com o nome que te definiu para ele, certo? Lá nas configurações. Feito isso, eu clico aqui automático, sim. Aí vocês vão observar, ó, que ele já me cruzou as informações da minha tabela de origem com a minha tabela de destino. Ele já falou assim, ó, já encontrei um campo, ou já encontrei a informação prazo na origem, encontrei o prazo no destino e o código que ele vai vincular é isso aqui. É o código 1010, por exemplo, 1010. À vista, esse aqui, o boleto, esse aqui. Vocês vão observar que esse aqui ele não ficou vinculado. Isso aqui, quando ele não faz esse tipo de situação, existem duas situações. Ou criaria no seu destino um grupo check, né? Ou você poderia fazer, não, vou vincular isso aqui com um outro que já existe aqui. Não, vou vincular o cheque aqui, por exemplo, com o cara que dá cheque, ele vai pagar no boleto. Então eu vou vir aqui e vou vincular ele, vai perguntar, clico duas vezes, ele vai ser atenção. Na verdade, estou selecionando errado aqui, eu tenho que selecionar o de cima aqui, tá? Tem aqui, vinculo ele. Você vai observar aqui, ó. O que ele vinculou automático, ele marcou. E o que ele vinculou manual, ele desmarcou aqui. Então, ele falou assim, ó, o cheque no boleto vai para o código 1013. E o código, aí boleto 1013, à vista 1012, prazo 1010. Não, esse tipo de situação você pode usar para qualquer tipo de situações que vocês têm referente a isso, não só com tabela de grupo. Existem várias situações com movimentos contábeis. Vocês podem, já tem tabelas pré-determinadas que precisam retornar o seu código. Esse tipo de situação é o ideal para vocês utilizarem. Feito isso, clique aqui em salvar depar, sim. Ele já vai me criar aqui, eu posso colocar o nome aqui no depar, vou colocar aqui grupo. Tá? Isso aqui é importante, tá? Salvar aqui o depara, que aí através desse depara que foi salvo, que o programa vai entender que você teve uma ligação entre essas duas informações e com qual campo ele vai retornar para o meu insert lá. Agora vocês vão observar o seguinte, que quando eu voltar aqui na aba 3 e vir aqui na prévia e mandar gerar aqui, vocês já vão ver aqui que ele já colocou aqui, ó. Então, por exemplo, para pessoa 1, né, para o caso do meu origem seria o max print, ele colocou o 1013. Então, vamos confirmar para ver se ele está certinho. O 1013, o meu origem, o max print, por exemplo, foi boleto. Então vamos olhar no meu grupo, se o 1013 é o boleto, vai ver o que a gente já vinculou certinho. Então a mesma coisa aqui para os outros aqui. Tem um 2, a Microsoft vinculou com 1012. Microsoft, quem que era na origem? Microsoft era a vista. Né? Qual que é o código aqui no destino? A vista 1012. Então ele jogou o código 1012, certo? Feito isso, é só nós marcarmos aqui a nossa tabela como finalizada. Posso vir aqui na última etapa e vou mandar executar o processo. Vamos observar que ele já veio lá, já carregou o seu arquivo e já inseriu os dados no destino. Vamos olhar aqui, tabela pessoa.
Então ele já veio, vocês podem observar que ele já veio, já criou, já fez o vínculo, fez a sequência lá como nós determinamos, colocou o campinho aqui de grupo, certo? Isso aqui é bem importante, tá? Que às vezes passa despercebido, é essa questão do convert aqui, ó. Que você pode desmarcar ou não marcar, e se você desmarcar o campo, ele não irá converter os dados para esse campo, certo? Feito isso, nossa conversão de depara se tornou bem simples. Você viu que a configuração não é difícil. Vocês podem vir aqui na configuração. Se vocês não quiserem que ele não utilize o depara, é só desmarcar a opçãozinha ativa aqui. Ele já não vai mais utilizar aqui. Se vocês vierem observar aqui, ó, ele já desmarcou aqui e já tirou o valor default aqui, que seria para ele entender que ele teria que buscar a informação do deparo. Ah, não, quero colocar de volta. Não tem problema. Vem aqui na configuração, altera, clico em ativo e clico em salvar. Sim, posso fechar. Vocês vão observar que no mapeamento de campo ele já marcou o campo para converter e já vinculou aqui falando que ele não depara. Posso vir aqui, fazer uma prévia. Vamos observar que está com a mesma informação, certo? Então, pessoal, é isso. Como funciona o depara no Full Copy Convert. Dúvidas, só enviar um e-mail para o suporte@fullcopyconvert.com.br que os mesmos irão te orientar quanto a essa configuração, certo? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí.